Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. O candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, segue estável na UTI após segunda cirurgia. Ele reiniciou hoje a fisioterapia e você vai ver também. Pelo terceiro ano seguido, o Brasil ocupa a posição número 79 no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. A avó e 2 netos morrem atropelados no Rio de Janeiro. Motorista foge sem prestar socorro. Os assassinatos da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes completam 6 meses sem solução. Furacão Florence causa destruição e 4 mortes nos Estados Unidos. E com ventos de quase 300 km por hora, super tufão atinge o norte das Filipinas. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O presidente Michel Temer esteve no interior de São Paulo para a inauguração, com 1 ano de atraso, de um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. A viagem à cidade de Guaratinguetá começou com uma visita aos residenciais. Na obra foram investidos 32 milhões de reais e, segundo o governo federal, as novas moradias deverão beneficiar 528 famílias. Na saída, Michel Temer falou rapidamente com os repórteres. Em entrevista coletiva, o presidente afirmou que pretende entregar mais de 30 mil moradias populares até o fim do ano e evitou falar sobre outros assuntos. O presidente foi questionado sobre o inquérito que apura pagamento de 14 milhões de reais da Odebrecht para a cúpula do MDB. Temer deve ser denunciado nos próximos dias pela Procuradoria-Geral da República. Eu nem toco nesse assunto, não. Isso é uma questão do judiciário. Na primeira audiência como presidente do Supremo Tribunal Federal, cargo que assumiu ontem, o ministro Dias Toffoli recebeu o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Os dois conversaram sobre assuntos de interesse do Legislativo que estão em análise no STF. Maia pediu a Toffoli que deixe o Congresso Nacional a discussão sobre a descriminalização do aborto. O presidente da Câmara também quer que o Supremo padronize a forma de cassação de mandatos de parlamentares condenados pela Justiça. As turmas da Corte têm se posicionado de maneira diferente. Essa primeira audiência com o presidente da Câmara, muito bem escolhido, Poder Judiciário, Poder Legislativo, tem evidentemente um significado forte. Executivo, Legislativo e Judiciário atravessam uma crise de relacionamento, inclusive com interferências mútuas entre os poderes. Toffoli ascende à presidência do STF, tendo como um de seus objetivos procurar por um ponto final nesse quadro que tem sido prejudicial para o país. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá mais um recurso contra a prisão após a condenação em segunda instância, analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O pedido do petista já havia sido rejeitado por 7 ministros no plenário virtual. Mas, como o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista, o tema terá que ser analisado no plenário da Casa, ainda sem data marcada. No julgamento, os ministros que já haviam votado podem mudar o seu posicionamento. Lula está preso desde abril, após ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no caso do triplex do Guarujá. Veja agora como foi o dia dos candidatos à presidência da República em campanha eleitoral pelo Brasil. Ciro Gomes, do PDT, fez caminhada pelo centro de Porto Velho, em Roraima. Cumprimentou eleitores e até entrou no ritmo de uma dança típica da região.
O candidato disse que o Brasil virou o maior entreposto comercial de drogas químicas do mundo e, por isso, pretende fortalecer a segurança nas regiões de fronteira do país. Eu pretendo criar uma guarda de fronteira com alta tecnologia, porque nós temos quase 17 mil quilômetros de fronteira seca. Marina Silva, da Rede, esteve pela manhã no Ministério da Defesa em Brasília e visitou o comandante da Marinha. De lá, a candidata saiu para uma caminhada no mercado de Taguatinga. Defendeu o microempreendedorismo comunitário e disse que, se eleita, vai impulsionar crédito para pequenos e microempresários. Por isso que nós estamos investindo no crédito e no microcrédito para pequenos empreendedores poderem ampliar seus negócios. Geraldo Alckmin fez campanha em Natal e visitou uma entidade de combate ao câncer. O candidato disse que pretende cortar o que não é necessário para investir no que é mais urgente, em segurança, no crescimento da economia e saúde, e se comprometeu em reabrir quase 30 mil leitos em hospitais no Brasil. Nós vamos priorizar a questão do tratamento do câncer, diagnóstico precoce e tratamento. Fernando Haddad, do PT, esteve hoje no Rio de Janeiro e visitou a favela da Rocinha, na zona sul da cidade. O candidato ouviu os moradores e disse que pretende retomar as obras do PAC, programa criado no segundo mandato do governo Lula e que está paralisado. Quanto mais a obra gerar emprego, maior vai ser a prioridade dada a essa obra. E a principal reivindicação da Rocinha, mas que é comum a todas as comunidades das metrópoles brasileiras, é essa. Álvaro Dias, do Podemos, cumpriu a agenda de campanha em Foz do Iguaçu e concedeu entrevista para uma rádio local. Em seguida, o candidato esteve na faculdade Unifoz, conversou com professores e alunos e disse que, além de combater os crimes na fronteira, é necessário criar oportunidades. Vamos ver agora como foi a agenda dos demais candidatos à presidência. Henrique Meirelles, do MDB, visitou o Centro Universitário de Brasília e recebeu de mestres e diretores um plano de propostas para a educação no Brasil. O candidato falou da importância em ampliar o acesso de estudantes de baixa renda ao ensino superior. Nós temos que resolver este problema e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade do ensino, o que é fundamental. Vera Lúcia, do PSTU, cumpriu a agenda de campanha em Itabira, Minas Gerais. A candidata concedeu coletiva de imprensa no maior sindicato da região, falou um pouco sobre a atual situação do país e alguns de seus projetos de trabalho e campanha. Guilherme Boulos, do PSOL, teve encontro com lideranças e correligionários em um hotel de São Paulo. O candidato defendeu o modelo de democracia com participação das pessoas, plebiscito e referendo. O povo tem que ser chamado para decidir os grandes temas. José Maria Imael, da Democracia Cristã, cumpriu a agenda em Limeira, no interior de São Paulo. O candidato deu entrevista em uma rádio local e fez caminhada pela cidade. João Amoedo, do Partido Novo, cumpriu a agenda de campanha em Florianópolis e Criciúma, em Santa Catarina. João Goulart Filho, do PPL, concedeu entrevista para uma rádio e um portal de notícias em São Paulo. Já Cabo Daciolo, do Patriota, não teve agenda pública. Embora nem sempre com as mesmas soluções, nesta eleição não tem faltado aos candidatos uma certa avaliação do delicadíssimo quadro econômico que o país atravessa. Não dá para deixar de falar disso. A questão fiscal é vital para o Brasil e vai ter que ser tratada logo no início do próximo governo. E aí entra a reforma da Previdência e uma reforma tributária que aumente a arrecadação. Ninguém pode esperar, muito menos prometer milagres. Os candidatos à presidência da República já arrecadaram juntos mais de 150 milhões de reais para suas campanhas. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. No caso do PT, a conta inclui quanto havia sido coletado pelo ex-presidente Lula, enquadrado na lei da ficha limpa e substituído por Fernando Haddad na última terça-feira.
O TSE ainda não informou quanto Haddad conseguiu. Quem mais arrecadou até agora foi Geraldo Alckmin, do PSDB, mais de 46 milhões de reais. Na outra ponta está Cabo Daciolo, do Patriota, com 7 mil reais. Esses valores incluem recursos públicos e privados. O Brasil segue parado no ranking da ONU, que mede um índice de desenvolvimento humano e está atrás de países que passam por graves crises como a Venezuela. Um dos problemas apontados no estudo é a desigualdade entre homens e mulheres. Elas vivem, em média, 7 anos a mais que os homens. Cuida da saúde porque ela sempre foi responsável, dentro da família, pelos filhos e até pelo marido. Ficam mais tempo na escola. São quase 16 anos de estudo, um ano a mais que eles. Procuram querer saber mais, são mais curiosas. Mas quando o assunto é mercado de trabalho... Ela trabalha o mesmo e ganha menos. O PNUD, Programa das Nações Unidas, mostra que o Brasil não consegue melhorar quando o assunto é o Índice de Desenvolvimento Humano. No ranking de 189 países, nossa posição é a de 79. Pelo terceiro ano seguido, o país ficou na mesma colocação, atrás da Venezuela e da Argentina. E uma das causas disso é a desigualdade de gênero. Mesmo com maior escolaridade, as brasileiras têm um salário 43% menor. Na ponta do lápis, a conta é a seguinte: enquanto um homem recebe R$1.000, por exemplo, a mulher pode ganhar cerca de R$600 para exercer a mesma função. Considera-se que toda mulher terá um filho ou filhos e terá mais tempo de ter que ir ao médico com o filho, ter que ir a uma reunião escolar. Um outro dado destacado pela ONU é sobre a divisão do trabalho doméstico. Enquanto as mulheres dedicam cerca de 3 horas do seu dia para cuidar da casa e da família, os homens gastam apenas 45 minutos. A jornada de trabalho da Dulce é tripla. Com alguns projetos que eu tenho de network, projetos com mulheres empreendedoras, tem que estar se cuidando também, né? Tem que estar bonita para poder receber as pessoas. Eu tenho que cuidar da casa. Vamos torcer para que o próximo governo consiga colocar o país nos trilhos para que o Brasil retome o desenvolvimento. Não será fácil, exige reformas estruturais, mas é factível. Sem esquecer que, dentre as necessidades principais do país, está uma educação de qualidade para todos. Saiu agora há pouco a nova pesquisa Datafolha de intenção de voto na eleição presidencial. 2.820 eleitores foram entrevistados entre ontem e hoje. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo o levantamento, o candidato Jair Bolsonaro do PSL subiu, mas ele oscilou positivamente dentro da margem de erro. No dia 10 de setembro, ou seja, na segunda-feira, o capitão da reserva tinha 24% das intenções de voto, agora oscilou positivamente para 26%. Ciro Gomes, do PDT, não oscilou, mantendo os mesmos 13% da pesquisa anterior neste novo levantamento. Então, novamente, na comparação com a pesquisa divulgada na segunda-feira. Já Fernando Haddad, do PT, passou de 9% para 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, caiu de 10% para 9%, dentro da margem de erro. Marina Silva, da Rede, também apresentou queda de 11% para 8%. João Amoedo, do Novo, Henrique Meirelles, do MDB e Álvaro Dias, do Podemos, mantiveram os mesmos 3% da pesquisa anterior. Cabo Daciolo, do Patriota, Vera Lúcia, do PSTU e Guilherme Boulos, do PSOL, também não oscilaram, ficando com os mesmos 1% do levantamento anterior. João Goulart Filho, do PPL, José Maria Imael, da Democracia Cristã, não atingiram sequer 1% dos votos. A porcentagem de brancos e nulos caiu de 15% para 13%. O número de pessoas que não souberam ou não responderam foi de 7% para 6%. O Datafolha também mediu a rejeição dos candidatos, é um outro parâmetro importante. Nesse quesito, Bolsonaro praticamente não oscilou, passando de 43% para 44%, é o candidato com a maior rejeição. Ciro Gomes vem em seguida, ele tinha 20%, passou para
o Ciro Gomes tem 20%, passou para 21%. Já Haddad passou o Ciro, né? Ele subiu de 22% para 26%. Alckmin foi de 24% para 25% na rejeição. Marina Silva de 29% para 30%. Amoedo não oscilou, ficando com os mesmos 15% de rejeição do levantamento anterior. Meirelles também manteve os mesmos 17%. Álvaro Dias passou de 14% para 16%. Cabo Daciolo caiu de 19% para 18%. Vera Lúcia tem 19%. Guilherme Boulos também não oscilou, ficando com 17%. João Goulart Filho caiu de 15% para 14% e Emael de 18% para 17%. O Datafolha também fez simulações de segundo turno, é uma outra simulação importante. Nesse caso, no segundo turno, Bolsonaro aparece com 41% das intenções de voto, em situação de empate técnico com Fernando Haddad do PT, que teria 40% dos votos. Em outros cenários testados, o candidato do PSL perde em segundo turno para todos os outros candidatos e o candidato Ciro Gomes do PDT ganha de todos os candidatos nas simulações de segundo turno. Portanto, do ponto de vista de hoje, seria um segundo turno, teríamos o segundo turno disputado por Bolsonaro e Ciro Gomes. Porém, aparece, logo depois que Lula abriu mão de sua candidatura e ungiu Haddad, aparece Haddad subindo e agora empatado com Ciro Gomes. Então, há muito para acontecer. Alckmin moveu-se para baixo, oscilou para baixo na margem de erro, não conseguiu subir e Marina caiu mesmo. A candidatura de Marina está estrangulada neste momento. Vamos aguardar a próxima pesquisa Datafolha e Ibope. Segundo outra pesquisa divulgada hoje pela corretora de investimento XP com o Instituto de Pesquisa IPESP, a rejeição do candidato do PSL diminuiu. A pesquisa foi feita por telefone entre os dias 10 e 12 de setembro, com 2.000 eleitores em todo o país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A rejeição de Jair Bolsonaro, do PSL, caiu 5 pontos percentuais em comparação ao levantamento anterior, realizado entre os dias 3 e 5 de setembro. A porcentagem de eleitores que não votariam no capitão da reserva de jeito nenhum diminuiu de 62% para 57%. Já de Marina Silva da Rede variou para cima, mas dentro da margem de erro, de 62% para 64%. A rejeição de Ciro Gomes do PDT caiu de 59% para 56%. A de Geraldo Alckmin, do PSDB, se manteve praticamente estável. Era de 59%, agora é de 60%. Assim como a de Álvaro Dias, do Podemos, de 48% para 49%, e Fernando Haddad, do PT, que marcou 57% nos dois levantamentos. Se a eleição fosse hoje, Jair Bolsonaro, do PSL, teria 26% das intenções de voto. Ciro Gomes, do PDT, aparece em segundo lugar, com 12%. Fernando Haddad, do PT, tem 10%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 9%. Marina Silva, da Rede, aparece com 8%. João Amoedo, do Novo, e Álvaro Dias, do Podemos, têm 4% cada. Henrique Meirelles, do MDB, 2%. E Guilherme Boulos, do PSOL, 1%. Os demais candidatos, José Maria Emael, da Democracia Cristã, Vera Lúcia, do PSTU, Cabo Daciolo, do Patriota e João Goulart Filho, do PPL, não chegariam a 1%. Número de brancos e nulos é de 15% e 8% não souberam responder. Bom, hora de falar sobre esse assunto, né? Tentar destrinchar esses números, entender o que eles significam com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, boa noite. Acho que fica cada vez mais claro quem ganha e quem perde. Só nessa semana foram 3 pesquisas eleitorais divulgadas. Exatamente. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Eu vou pegar aqui, para a gente não comparar pesquisas distintas, evolução entre pesquisas distintas, que não seja correto, ficar com os números do Datafolha, né, que é a pesquisa que acaba de ser divulgada. Essa série, Amanda, divulgada agora, é excelente para Fernando Haddad, é boa para Jair Bolsonaro, é ruim para Geraldo Alckmin e é péssima, horrível para Marina Silva. Por que eu estou dizendo isso? Vamos aos números, aqui é uma evolução de números no primeiro turno. O Bolsonaro tinha, no dia 22 de agosto, no Datafolha, 22% das intenções de voto. No dia 10 de setembro, ele foi para 24%.
agora ele está com 26. Note que foi uma variação sempre dentro da margem de erro, mas sempre para cima. Então, é lícito supor, é correto supor que ele está em ascensão. O Haddad tinha, no dia 22 de agosto, 4% das intenções de voto. Em 3 semanas, ele foi para 13%. De 4%, ele foi para 9% no dia 10% e agora 13%. Não é? Ele mais do que triplicou o seu potencial de voto, portanto, a transferência de votos de Lula para Haddad está em curso, inegavelmente. E a gente, pelos números, há de supor que isso vai continuar a crescer, não vai estagnar, não vai parar aqui, não é? O Alckmin, por sua vez, tinha 9% no dia 22 de agosto, no dia 10 foi para 10% e agora 9% outra vez, variando dentro da margem de erro, mas está estagnado aí, né? O Ciro teve um salto de 3 pontos percentuais do dia 10 de setembro para o dia 22 de agosto e manteve agora os 13%, empatado com Haddad, né? E a Marina Silva, esta de fato derreteu da rede, ela tinha 16% no dia 22 de agosto, foi para 11% no dia 10/9 e agora para 8% no dia 14, nesta sexta-feira. Então, Marina tem aí o derretimento óbvio da candidatura de Marina. Por que para Bolsonaro é bom? Bom, para Bolsonaro é bom porque mostra que ele está em ascensão, mas também não é aquela coisa vertiginosa que seus admiradores e seus fãs e seus correligionários imaginavam depois do atentado, né? Vamos ver, basta ver quando você vê o segundo turno entre Haddad e Bolsonaro. No dia 22, o Bolsonaro dava uma surra no Haddad, 38% a 29%. Já no dia 10 de setembro, o Haddad e o Bolsonaro empatavam, 39% a 38%. O número da frente é do Haddad. E agora continuam empatados, 41% a 40%, só que dessa feita o número que está à frente é o do Bolsonaro. Mas estão empatados. Eles têm uma diferença fundamental aí, os dois. O Bolsonaro tem uma rejeição que é de 44% e a rejeição do Haddad, embora em alta, porque está se tornando mais conhecido, é de 26%. Então, esse número também é positivo para Haddad. Um segundo turno hoje seria disputado entre Bolsonaro e ou Ciro ou Haddad. Aí cabe perguntar, quem está em ascensão óbvia e quem tem uma estrutura partidária e tempo na televisão? A resposta evidente é Haddad. Então, pelos números, há de se supor que a coisa caminha, pelos números de hoje, ainda falta algum tempo, caminha para um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Né? Segundo o Datafolha, esta simulação hoje não permite dizer quem venceria. A pista que se tem aí é a rejeição, a de Bolsonaro é muito maior. Então esta é a síntese. Bolsonaro tem por que ficar contente, Haddad tem por que ficar felicíssimo, Alckmin não tem o que comemorar e a Marina já vai para o desespero mesmo, porque o problema aí, ainda que ela tenha um desempenho razoável no segundo turno depois, o problema é passar pelo primeiro turno, pela evolução dos números, ninguém faria hoje essa aposta. Eu espero que os mercados na segunda-feira parem com essa sem-vergonhice da especulação, porque eles podem falar assim, vamos especular contra o real, com o dólar, porque afinal de contas o Haddad subiu. Mas vocês gostam do Bolsonaro, o Bolsonaro também teve um bom desempenho. Então parem de prejudicar o povo brasileiro com falsas questões. Boa noite, um bom fim de semana para todos. Boa noite, Reinaldo. Até segunda-feira. O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, segue se recuperando da cirurgia de emergência realizada há 2 dias. O novo boletim médico foi divulgado agora há pouco e o repórter Igor Duarte tem as informações. Boa noite, Igor.
Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Olha, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, permanece internado aqui na UTI do Hospital Albert Einstein. O último boletim médico divulgado agora há pouco diz que o quadro clínico de Jair Bolsonaro ainda é grave, porém estável. Lembrando que as visitas estão restritas a poucos familiares e quem esteve aqui agora há pouco foi um dos filhos de Jair Bolsonaro, o Flávio. Ele conversou com os jornalistas, disse que o pai está se recuperando bem, que está melhor do que em relação a ontem. Mas quem acompanhou toda a movimentação aqui hoje foi o repórter Giovanni César e a gente vai acompanhar agora na reportagem. Nessa sexta-feira, foram poucas visitas ao candidato que já está há uma semana no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Depois da segunda cirurgia, a preocupação com Bolsonaro aumentou. Até mesmo familiares evitam contato com ele, temendo infecção. De acordo com o primeiro boletim médico divulgado nesta sexta-feira, o candidato se recupera bem. As condições clínicas dele são estáveis e sem complicações no período pós-operatório. A equipe médica informou que Bolsonaro recebe medicação para evitar dores, não tem febre ou outro sinal de infecção. Ele voltou hoje a fazer fisioterapia, com caminhadas e exercícios respiratórios. A alimentação via oral segue suspensa. Uma idosa e 2 crianças morreram atropeladas no Rio de Janeiro quando voltavam da igreja. Nas redes sociais, o desabafo dos amigos. Profundamente triste. Perdi uma amiga de faculdade e seus 2 netinhos atropelados na estrada do Catonho ao sair da igreja. Que dor! O acidente aconteceu na estrada do Catonho, que liga Jacarepaguá a Sulacap, na zona oeste do Rio. Segundo testemunhas, Dona Miriam Batista de Moura, de 60 anos, e os netos Caio Vinícius, de 7 anos, e Rafael Samuel, de 4, voltavam da igreja na noite de quinta-feira, mas ao atravessar a estrada, foram atropelados por um carro preto em alta velocidade. O motorista não prestou socorro e os 3 morreram no local. Agora vem um miserável desse, mata a família, vai ficar impune assim mesmo. Não pode ficar impune não, pelo amor de Deus. Acredito eu que foi instantâneo, foi assim, uma coisa que não deu para realmente salvar ninguém não. Foi exatamente neste ponto de ônibus que Dona Miriam e os 2 netos saltaram na noite de ontem. Dá só uma olhada que não há calçamento. Não existe segurança para uma pessoa desembarcar aqui e nem faixa de pedestre. Os moradores relatam que os acidentes são muito comuns. Revoltados com a tragédia, moradores chegaram a fechar a estrada para protestar. Vocês vão ver que muitas crianças atravessam, precisam atravessar, têm acesso, o único acesso de ir e voltar é por essa estrada. E nós não temos uma calçada, nós não temos o sinal, nós não temos uma passarela. Eu já fui à prefeitura e fiz o pedido do calçamento aqui. Não tive resposta até hoje, nem do atual e nem do anterior. Em nota, a Secretaria de Conservação do Rio diz que vai verificar as condições do asfalto no local. Já a Companhia de Engenharia e Tráfego falou que a sinalização será reforçada e será estudada a colocação de uma lombada eletrônica próxima onde ocorreu o acidente. A CET disse ainda que não há registro de solicitação de semáforo para o local. Hoje, os assassínios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completam 6 meses. Até agora, um crime sem solução. À tarde, o deputado Marcelo Freixo, com quem ela trabalhou, prestou depoimento. 6 meses sem resposta. 6 meses de uma dor, né? de uma luta constante, de uma pergunta, de uma incerteza, né? E se perguntando a cada dia por que mataram a minha filha. Os pais de Marielle Franco até hoje se perguntam as razões de um crime tão bárbaro. Eu não consigo ainda, depois de passados 6 meses, vislumbrar o que a minha filha pode ter feito para que tenha sido seguida, tenha sido tocaiada e assassinada daquela maneira que ela foi. É muito doído para nós. Hoje eles estiveram ao lado de representantes da Anistia Internacional, numa manifestação silenciosa. Um caminhão com painéis de LED circulou durante todo o dia pela cidade, com a frase: 6 meses atrás, Marielle Franco foi brutalmente assassinada. Ainda não temos resposta. Esse caminhão é a forma que a Anistia Internacional
tem para representar essas vozes de pessoas do mundo inteiro que exigem que as autoridades não aceitem e não nos passem a impunidade como resposta. Hoje o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, esteve aqui na Delegacia de Homicídios para prestar depoimento. Apesar de próximo de Marielle Franco, ele ainda não havia sido ouvido pela polícia. Marielle Franco foi assassinada no dia 14 de março, depois de participar de um evento. O carro dela foi alvejado quando passava pelo bairro do Estácio. Marielle e o motorista Anderson Gomes morreram na hora. Dezenas de testemunhas foram ouvidas, entre elas o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, que chegou a ser apontado como suspeito de ser o mandante do crime. Ele nega. Durante as investigações, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que o caso era de difícil solução pela possibilidade de ser um crime político. O ministro também colocou a Polícia Federal à disposição para assumir a investigação, que está sob sigilo. 6 longos meses e a solução desse crime continua no escuro. Junto com o esfaqueamento de Bolsonaro e do tiro na caravana de Lula, ele é a indesejada exteriorização do clima de ódio e violência política no Brasil. Isso é uma vergonha. Motoristas de aplicativos de transporte reclamam da falta de segurança no Ceará. Desde 2017, 16 condutores foram assassinados em todo o estado. Natanael Abreu da Silva, 25 anos, era motorista da Uber e foi uma das vítimas na maior chacina da história do Ceará em janeiro deste ano. Ele tinha acabado de deixar um passageiro no Forró do Gago, na periferia de Fortaleza, quando uma facção criminosa executou 14 pessoas. Em maio, a vítima foi Francisco Fonseca Neto, de 52 anos. Fonsequinha também era humorista e transportava um homem que tinha antecedentes criminais. Os dois foram assassinados. No ano passado, em julho, a vítima foi um estudante de publicidade. Guilherme tinha 22 anos e também era motorista de aplicativo. Teria sido assassinado porque não abaixou os vidros em um bairro dominado por facções criminosas. A categoria passou a contabilizar as vítimas no Ceará com a morte de Guilherme no ano passado. Já são 16 motoristas de aplicativos assassinados em todo o estado. Com a falta de segurança nas ruas, a categoria trabalha com medo. Ricardo é português. No Brasil há 4 anos, vive como motorista de aplicativos e já passou por um susto em uma comunidade. Só me pediram para baixar o farol, com uma pistola na mão, e me liberaram. E eu cheguei no próximo passageiro, todo me tremendo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que tem colocado policiamento 24 horas em bairros mais perigosos. Já o aplicativo Uber disse que a segurança é uma prioridade para a empresa e que adotou no Brasil um recurso que bloqueia viagens perigosas. A Associação dos Motoristas de Aplicativos cobra mais rigor do Estado contra a atuação das facções e também mais segurança das empresas de aplicativos. Já que os aplicativos utilizam desse meio da tecnologia, então por que não utiliza dessa mesma ferramenta para passar mais segurança, não só para o motorista, como para o passageiro? No caso, um botão de pânico. Em nota, a CPTM afirmou que repudia qualquer atitude agressiva e discriminatória dentro e fora das suas dependências. A companhia ainda diz que tenta identificar os vigilantes para afastá-los do trabalho. Um golpe aplicado em todo o Distrito Federal vem causando prejuízo aos postos de combustíveis. Em pelo menos 980 casos, motoristas abasteceram os carros e fugiram sem pagar. O circuito de segurança registra quando o carro branco para na bomba. A frentista abastece e quando ela mal termina, o carro vai embora. A funcionária fica sem reação. Em outro posto, o veículo verde para, abastece e não dá tempo nem de o funcionário guardar a mangueira. Por questões jurídicas, esses postos não quiseram gravar com a nossa equipe. A prática se tornou tão comum que não é difícil encontrar postos que passaram pela mesma situação. Nesse daqui, que fica no centro de Brasília, o golpe também já aconteceu. Na hora a gente já ia anotar a placa, mas nisso vinha passando uma viatura da Polícia Civil e aí a gente lá já largou de anotar para lá, já chamou a viatura que foi atrás desse carro, mas não conseguiram pegar não.
Eleonora justifica o roubo devido ao preço alto dos combustíveis. Faz parte de uma cultura que infelizmente nós temos, decorrente de uma série de problemas sociais e no caso dos postos de gasolina, agravada pelos altos preços. E se o preço da gasolina e do álcool pesam no bolso, os motoristas tentam dar um jeito de não sair no prejuízo. A gente anda de ônibus, de metrô, de carro, quando a gente está andando para resolver algum assunto particular, a gente vai vendo as promoções que há nos postos, porque a diferença de um posto para o outro é grande. E veja só que absurdo. Seguranças foram flagrados insultando um passageiro dentro de um trem em São Paulo. O vídeo mostra 3 seguranças. 2 deles discutem com um jovem que está com uma bicicleta. Um dos guardas chama o passageiro de lixo. Vai fazer o quê? Vai ficar ameaçando os outros, é? Tá ameaçando aqui. Te ameacei? Só não fosse uma boa, sou lixo. Te ameacei? Eu que sou lixo. É, você é lixo. O caso aconteceu na quinta-feira. Segundo a passageira que gravou o vídeo, os seguranças abordaram a vítima porque ele estava abrindo a bicicleta dobrável. Ela ainda afirma que os guardas chamaram um jovem de negrinho e o ameaçaram. Ela denunciou a atitude à CPTM, mas disse que não recebeu resposta. E agora sim, a informação que eu dei antes se refere, na verdade, a esta reportagem, a esta matéria. Em nota, a CPTM afirmou que repudia qualquer atitude agressiva e discriminatória dentro e fora das suas dependências. A companhia ainda diz que tenta identificar os vigilantes para afastá-los do trabalho. O furacão Florence, que virou tempestade tropical, já matou 5 pessoas na passagem pela costa leste dos Estados Unidos. O fenômeno tocou o solo esta manhã com chuvas torrenciais e ventos que passaram dos 150 km por hora. Entre as vítimas estão uma mãe e um bebê atingidos por uma árvore em Wilmington, na Carolina do Norte. As autoridades estimam que cerca de 10 milhões de norte-americanos sejam afetados pelo Florence. Quase 2 milhões de pessoas receberam ordem obrigatória para deixar suas casas nos litorais das Carolinas do Norte, do Sul e Virgínia. Esse repórter da rede de TV CNN estava ao vivo quando quase foi derrubado pela ventania. Milhões de pessoas estão sem energia e o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, disse hoje que a tormenta continua extremamente perigosa. Na temporada passada, o furacão Harvey causou enchentes catastróficas em Houston e o prejuízo financeiro passou de $1 bilhão. Na Ásia já é sábado e o super tufão Mangkhut tocou a terra no norte das Filipinas. Mais de 4 milhões de pessoas devem ser afetadas. Os detalhes com o correspondente Marcelo Espíndola. O fenômeno chegou com ventos de quase 300 km por hora e já é mais destruidor do que o Florence. Nesta imagem que mostra o diâmetro das 2 tormentas, é possível ter uma noção do tamanho do Mangkhut. Todo o leste e sudeste da Ásia estão em estado de alerta. São esperados, além de ventos devastadores, muitas inundações e deslizamentos de terra. Aqui em Macau, o super tufão deve chegar neste domingo. A população já começa a fazer barricadas nas portas de alguns prédios para tentar impedir a entrada da água, além de estocar comida, água e remédios. A enorme tempestade que já passou pelo território americano de Guam e as Ilhas Marshall, no Pacífico, equivale a um furacão da categoria 5, a mais alta na escala. Em 2013, um tufão da mesma escala deixou mais de 6 mil mortos nas Filipinas. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Chegou a hora de saber como fica o tempo neste final de semana em todo o Brasil. Com você, a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A sexta-feira foi de chuva em várias partes do Brasil. Em São Paulo não foi diferente, a chuva veio ainda de madrugada e o dia ficou assim, olha só, nublado, cinzento e chuvoso. Agora, será que vai continuar assim no final de semana? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa. Olha só, o tempo permanece instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva forte e com raios em toda a região aqui, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Na capital paulista, sábado vai ficar nublado, chuvoso, a máxima não passa dos 23 graus. No domingo, o sol até aparece aí entre muitas nuvens, mas aí a chuva é forte a partir da tarde. Na segunda-feira, a semana começa aí com tempo bastante carregado. Em Belo Horizonte, temperatura
previsão de pancadas de chuva o final de semana todo, inclusive na segunda-feira, chuva forte acompanhada aí de trovoadas e a temperatura fica entre 26 e 28 graus. No sul do Brasil, a chuva perde força amanhã, mas ainda assim vai se espalhar aí por toda a região, principalmente entre o Rio Grande do Sul e o litoral de Santa Catarina. Em Porto Alegre, amanhã, olha só, tempo chuvoso, é aquela chuva chata que dura o dia todo e a temperatura não sobe muito, máxima de 19 graus. Agora a gente vai lá para Santa Catarina, em Florianópolis, o clima é igual, tempo fechado, chuvoso, nublado, máxima de 25 graus. Vamos dar uma olhadinha então onde tem sol? Bora lá para o Nordeste, no Rio Grande do Norte, em Natal, sábado de sol e calor, máxima de 29 graus, vai da praia. E vai ser assim, viu, amanhã em todo o Nordeste do Brasil e nessas áreas em amarelo aí do mapa, que pega aqui o Tocantins, norte de Goiás, maior parte aqui do Mato Grosso, Roraima, Amapá e o norte do Pará. Tempo firme, seco e ensolarado. E no norte do Brasil, o dia já começa quente aí, abafado. A mínima para amanhã lá em Belém é de 24 graus, em Manaus 25. Enquanto isso, no sul do Brasil, lá em Curitiba, a temperatura amanhã não passa dos 18 graus. No Rio de Janeiro, tempo fechado, com chuva e máxima de 27 graus. Para saber mais sobre o tempo, é só clicar no site da Rede TV. Um ótimo final de semana para você e a gente se vê na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Na Inglaterra, o motorista de um furgão fez uma ultrapassagem em alta velocidade e perdeu o controle do veículo. A proteção da pista virou uma espécie de rampa para o carro que decolou. A ação foi registrada pela câmera presa no capacete de um motociclista que vinha logo atrás do furgão. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite.